O incrível plano divino de Neemias, o homem que se recusou a descer e transformou seu povo. No mês de Cisleu, no 20º ano do rei Artaxerxes, Neemias, o filho de Acalia, estava em sua casa, em Susã. Ao ouvir a notícia trágica sobre os que haviam escapado da cativa terra de Judá e sobre Jerusalém, seu coração se apertou em desespero. Os que haviam voltado estavam em grande miséria, e os muros da cidade estavam em ruínas, suas portas queimadas a fogo. Neemias, tomado pela dor, sentou-se, chorou e jejuou por muitos dias, orando ao Deus dos céus e confessando os pecados de Israel. Ele clamou: Desperta, ó Senhor, e escuta a súplica do teu povo. Ao iniciar este tempo de fervente oração, Neemias sentiu o peso da responsabilidade que lhe aguardava. Sua tristeza não passou despercebida ao rei, que um dia perguntou: Por que está triste o teu rosto? Neemias, dominado pela coragem que o Senhor lhe conferiu, respondeu com honestidade, revelando a situação de Jerusalém e pedindo permissão para retornar e ajudar na restauração de sua terra natal. O rei, tocado por seu espírito, concedeu-lhe o que pediu e ainda lhe deu cartas para garantir passagem segura. Ao chegar em Jerusalém, Neemias se deparou com uma cidade devastada. Os muros estavam em ruínas e o povo, aflito. Neemias não se deixou abater. Reuniu os líderes e proclamou: Este é o tempo de agirmos. Não podemos apenas restaurar os muros, mas também nossa dignidade e esperança. A determinação em sua voz despertou um novo fervor entre o povo. Porém, logo a oposição se apresentou na forma de Sambalate e Tobias. Eles cercaram Neemias, tentando desviar o foco e desanimar o povo. Mas Neemias, com fé inabalável, declarou: Não podemos nos deixar abalar. O Senhor é nosso Deus, e com Ele ao nosso lado, iremos reconstruir esta cidade. Suas palavras se tornaram combustível para o trabalho, e a obra foi iniciada com fervor. Os dias se tornaram semanas, e as dificuldades surgiram. Contudo, os muros de Jerusalém começaram a se erguer novamente. Cada pedra colocada era uma declaração de fé, um símbolo da unidade do povo. A resistência dos inimigos cresceu. Deixe sua missão e venha conversar conosco. Seu chamado foi claro, mas Neemias, firme em seu propósito, respondeu: Estou fazendo uma grande obra. Não posso descer. A obra que estou fazendo é de suma importância. A determinação de Neemias não apenas desafiou a oposição, mas também inspirou os que estavam ao seu redor. O clima de opressão tentava se espalhar, mas a presença de Deus sobre Neemias era palpável. Ele insistia que o Senhor estava com eles, e nada poderia prevalecer contra a obra divina. No clímax dessa fase inicial, uma nuvem de tensão pairava sobre Jerusalém. O povo lutava não apenas contra adversidades externas, mas também contra o desânimo que ameaçava corroer seus corações. Porém, a fé de Neemias e seu compromisso com a missão divina iluminavam o caminho. Seria ele capaz de concluir a obra de reconstrução e restaurar a honra de Jerusalém? Como as forças do mal tentariam novamente desviar seu propósito? A história apenas começara, e as respostas estavam por vir nas promessas de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto os muros de Jerusalém começavam a se erguer, uma sombra se estendia sobre a cidade, ameaçando a paz e o progresso. Sambalate e Tobias, juntamente com outros opositores da obra, não estavam dispostos a ver a restauradora missão de Neemias prosperar. Eles tramavam, unindo forças e estratégias malignas, e em cada esquina se espalhavam murmúrios de desconfiança e medo. Sambalate, furioso, encontrou os líderes de outras nações vizinhas, e com palavras sedutoras, instigou-os contra Neemias. Disse ele: Este homem está buscando a sua própria glória. Vão cuidar do que é seu e deixem-no trabalhar. Não podemos permitir que Jerusalém se reergue, pois sua prosperidade será uma ameaça para nós. A dúvida começou a infiltrar-se no coração de alguns, mas Neemias, revigorado pela oração e firme em sua missão, não se deixava abalar. Certa madrugada, enquanto as estrelas começavam a desaparecer e o dia já se anunciava, Neemias fez um passeio solene entre as ruínas ainda visíveis.
Ele parou e olhou para os muros inacabados, e em seu coração, a voz do Senhor reverberava: Não temas, pois eu sou contigo. Ajudarei a completar esta obra com mãos poderosas. Essa promessa de Deus encheu Neemias de coragem, e ele voltou ao povo. Durante a reunião, Neemias exortou todos, lembrando-os do que estavam prestes a conquistar. Por que devemos temer os homens? O nosso Deus é forte e poderoso. Dediquemo-nos a esta obra com um só coração. Os semblantes se tornaram mais firmes e a energia renovada fluiu através dos trabalhadores. Mais uma vez, Sambalate tentou semear discórdia, enviando cartas para Neemias, que traziam falsas acusações. Está sendo dito que você está se proclamando rei e que está querendo se voltar contra o rei da Pérsia. Neemias, porém, não se deixou intimidar. Em oração, buscou a direção de Deus e respondeu com uma mensagem de fé. Não há espaço para medo em nossos corações, pois somos filhos da promessa. As pedras continuavam a ser levantadas e a cidade, mesmo diante da oposição, começou a tomar nova forma. Cada trabalhador estava armado com uma ferramenta em uma mão e um punhal na outra, vigilantes e determinados, como manda a palavra em Neemias 4, 17 e 18. Os que construíam um muro e os que levavam cargas, não se afastavam de suas tarefas, mantendo a sua espada sempre pronta. O trabalho e a segurança se tornaram sinônimos da Nova Jerusalém. Mas a ira dos opositores cresceu, e uma nova estratégia foi traçada. Eles tentaram infiltrar-se na comunidade, enviando mentirosos para desvirtuar a verdade e uma proposta sedutora. Venha, Neemias, encontremos um lugar de encontro fora da cidade. Vamos trazer paz entre nós. Como um leão à espreita, Sambalate aguardava a oportunidade de destruir o testemunho e a obra de Neemias. Neemias, percebendo a armadilha maléfica, respondeu firmemente: Um homem como eu deveria fugir? Não posso deixar a obra. Estarei em minha posição até que a missão seja cumprida. Com essa decisão, ele restabeleceu a determinação do povo, e a força do Senhor tornou-se cada vez mais evidente. Logo, Neemias perdeu a paciência com as ameaças malignas que pairavam, e em oração, clamou ao Senhor: Fortalece as nossas mãos. Em resposta, foi-nos deixada uma poderosa lembrança de que mesmo em meio à tempestade e ao desafio, a fidelidade de Deus nunca falha. E assim, enquanto as paredes se erguiam, uma nova revelação começava a tomar forma. O Senhor tinha um plano ainda mais profundo e misterioso. Amado Neemias, o que não sabes ainda é que esta obra é mais que a reconstrução de muros, é um sinal da restauração da minha aliança com o meu povo. O céu começava a se preparar para um movimento redentor, que transcenderia a própria cidade. O que realmente estava reservado para Jerusalém? A resposta estava prestes a ser revelada. Enquanto os muros de Jerusalém subiam, a tensão entre os opositores e os construtores se intensificava a cada amanhecer. Neemias, cônscio do peso de sua responsabilidade, antevia não apenas a obra física de restauração, mas também a batalha espiritual subjacente. A cada pedra sentada, ele sentia a sombra de Sambalate e Tobias pairando sobre a cidade, como nuvens sombrias que ameaçavam a luz da esperança. Não era apenas uma construção, era um ato de fé e reivindicação da identidade do povo escolhido. No entanto, ao mesmo tempo em que as vozes da oposição se tornavam mais altas, o clamor por esperança e unidade ressoava entre os habitantes de Jerusalém. Neemias convocou uma assembleia, repleta de homens e mulheres que sofreram a indignidade do exílio. Ele pediu que todos parassem por um momento e olhassem para o que haviam alcançado. Vejam, irmãos, a mão do Senhor é fiel, e nós começamos esta obra juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu tom era fervoroso, e a multidão começou a responder com gritos de encorajamento e fé. Mas a malícia de Sambalate não cedeu. Ele enviou homens equipados com mentiras, e murmurou palavras traiçoeiras. Neemias está em conspiração contra o rei da Pérsia. Eles espalharam rumores que encontraram eco nas ruas e nas mentes dos menos firmes. A obra começava a ser ameaçada não só pela espada, mas também pela palavra. A conjuração dos inimigos era insidiosa. Mais uma vez, Sambalate procurou Neemias, enviando um mensageiro com uma proposta disfarçada. Ainda há tempo para dialogar, Neemias. Vamos conversar, e quem sabe, podemos encontrar uma maneira de coexistir. Não é o bem da cidade que desejamos? Contudo, Neemias, ciente das intenções malignas, respondeu com olhos determinados. Um homem como eu deveria descender? A obra mais importante está diante de mim. O fervor em seu coração era inextinguível, e ele sabia que a missão transcendia sua própria causa, era a causa de Deus.
confiando na promessa em Isaías 41:10, onde Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Neemias buscou refúgio nas Escrituras. Com cada dia que passava, a divisão entre a luz e as trevas se tornava mais pronunciada. Contudo, a obra não prosseguia sem sacrifício. O povo, embora entusiasmado, não estava imune ao cansaço. O murmúrio de desânimo começou a se infiltrar, as forças dos trabalhadores se esgotaram, e os escombros são muitos. Neemias, sensível ao clamor do povo, lembrou-os da nova identidade que Deus lhes havia dado. Nós somos a luz do mundo. Não podemos ceder às trevas. O Deus de Israel combaterá por nós. Determinado, ele estabeleceu guardas em cada ponto vulnerável, em unidade, eles construíram e guerrearam. As orações se intensificavam, e cada espada erguida simbolizava um compromisso não só com a obra, mas também com a aliança divina que os ligava ao seu Criador. Enquanto as muralhas começavam a se solidificar em uma resiliência inabalável, uma nova visão se descortinava nas mentes dos homens e mulheres de Jerusalém. É um chamado para renascer, Neemias proclamou. Este não é apenas o retorno a um lugar físico, mas a restauração de nossos corações a Deus. O que parece ser uma batalha por muros é, na verdade, uma guerra pela nossa alma. E em meio a toda essa culminação de eventos, uma verdade poderosa se revelou nas palavras proféticas. E acontecerá que, no dia em que o Senhor restaurar a sorte de Sião, nós seremos como aqueles que sonham. Salmo 2:6-1. O plano soberano de Deus se tornava cada vez mais evidente através da fidelidade de Neemias. Em desvio divino, a verdade estava prestes a emergir. Amado Neemias, os ventos sussurraram, o verdadeiro propósito desta obra se desvelará em breve, pois a proteção da minha aliança e a vinda do Redentor estão mais próximos do que imaginas. E com o eco desses ensinamentos em seus corações, a multidão se preparava para os próximos passos do plano que transcenderia a construção de muros. A restauração do próprio Espírito de Israel. A história de transformação estava apenas começando. A obra continuava, e em meio ao labor incessante e à fervorosa oração, Neemias conduzia o povo com firmeza de espírito. O sol já estava alto, e a cidade, ensombrecida pelas sombras que se alongavam, parecia ressoar o eco de cada martelada nos corações dos que ali trabalhavam. Mesmo quando o cansaço se fez mais do que evidente, Neemias se levantava entre eles como um farol de esperança, inspirando coragem face à adversidade. Filhos de Israel, que é que fazeis? Construís muros, mas saberão que somos um povo de Deus. Proclamou Neemias, e seu grito se transformou em um mantra, reverberando entre os trabalhadores. Cada homem e mulher, com mãos calejadas e corações fervorosos, firmavam um novo compromisso. Não apenas restaurar os muros que cercavam a cidade, mas também a própria identidade que havia sido perdida em meio ao exílio. Na calada da noite, enquanto as estrelas se erguiam no céu como testemunhas da luta, Sambalate e Tobias tramavam. Com palavras veladas e ameaçadoras, acordaram ainda outros a se juntarem aos seus planos iníquos. Se Neemias e seu povo forem capazes de levantar esta cidade de ruínas, será uma afronta ao poder que estabelecemos, disse Tobias ao conspirar. O medo começou a se infiltrar nas mentes dos que vacilavam, e a desconfiança começou a solapar a unidade dos trabalhadores. Percebendo isso, Neemias buscou mais uma vez o Senhor em oração. Ele clamou: Ó Deus, escuta a nossa oração, pois os inimigos estão tramando para nos dispersar. Lembra-te de tua promessa em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As palavras divinas ecoaram como um trovão no silêncio daquela noite. Neemias convocou os líderes, e em meio a uma assembleia repleta de determinação, exortou: Não temais. Levantai-vos e lutai por vossas famílias, por vossas casas, e pela cidade. Não deixemos que o medo nos vença, pois o Senhor é nosso auxílio e proteção. E assim, 70 homens e mulheres tomaram posições de guarda em volta das muralhas, armados de espadas e arcos, fazendo vigília noite após noite. O som de seus corações batendo em uníssono era uma sinfonia de fé e resistência. Mas enquanto os muros de Jerusalém se erguia, um novo mensageiro surgiu entre os trabalhadores, agitando um pergaminho que continha um aviso. Sambalate e Tobias planejam reunir um exército para atacar Jerusalém à noite. O pavor desceu como um manto espesso, e as vozes de queixas começaram a eclodir novamente. Seremos exterminados. Por que avançamos? Neemias, percebendo o desânimo, calmamente pediu que todos olhassem para o que já tinha sido realizado. Irmãos, olhem essas muralhas. O Senhor está conosco. Ele já nos ajudou até aqui.
Não permitireis que um punhado de ameaças roube nossa coragem. E enquanto o sol se punha, Neemias convocou as famílias a se congregarem, lembrando-os das promessas que não podiam ser quebradas. Como Deus disse a Moisés: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O espírito de unidade reanimou a congregação, e um novo fervor ardeu. Quando a noite chegou, o silêncio envolveu a cidade, mas a fé permaneceu alta. Então, do meio da escuridão, um silêncio estranho interrompeu a vigília. Uma calma tensa tomou conta, e os ventos sussurraram à alma de Neemias uma revelação. O ataque do inimigo será um teste de fogo, mas através dele, a verdadeira intenção de Deus se revelará, pois eu estou em meio a este povo. E assim, enquanto as sombras se aglomeravam ao redor da cidade, o Senhor levantava um plano maior. As muralhas já não eram apenas construção, eram um símbolo da própria aliança de Deus com Israel, e o que sucederia à luz da aliança era um mistério envolto em esperança. Um novo dia está por vir, e vocês serão testemunhas do que significará enfrentar o mal e prevalecer. As palavras ecoaram, e mesmo em meio à iminente batalha, a fé ressoou. O que parecia ser um dilema se transformou em uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E Neemias, no fulgor de sua determinação, sabia que um desdobramento divino estava por vir. A promessa feita a seus ancestrais estava prestes a se cumprir, e em breve o plano soberano de Deus se revelaria em toda sua plenitude. Na escuridão daquela noite, os sentinelas permaneceram alertas, com os olhos fixos nas sombras que se moviam ao longe. O clima de tensão pairava sobre Jerusalém, enquanto a esperança e o temor lutavam pelo domínio nos corações dos que trabalham para restaurar a cidade. Neemias, ciente da alvorada que se aproximava, buscava no Senhor a força necessária para guiar seu povo. Ó Senhor dos exércitos, clamou Neemias em um sussurro fervoroso, não podemos esquecer tua fidelidade. Que nossa fé brilhe como a luz da manhã, que o Senhor seja nossa lanterna em meio à escuridão. Ao terminar sua oração, um profundo senso de paz invadiu seu ser. Ele sabia que cada martelada dada era uma declaração de que o povo de Israel não estava abandonado, mas que o próprio Deus lutava por eles. Na manhã seguinte, o murmúrio da multidão aos portões da cidade aumentava. Juntas, as famílias se reuniram novamente, buscando encorajamento umas nas outras. A determinação ressoava em cada palavra. Neemias subiu a uma pedra elevada para que todos pudessem vê-lo. Com a voz forte e clara, ele declarou: o nosso Deus é poderoso. Em sua força, seremos mais do que vencedores. Hoje, enfrentaremos o que nos é lançado, e no nome do Senhor, seremos restaurados. As promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó ecoavam nas mentes e corações dos homens e mulheres ali presentes. Lembrou-lhes ele como Deus havia libertado a nação com mão forte e estendida do Egito, e como ele continuava a sustentar seu povo através de cada provação. As palavras de Neemias eram como um bálsamo para as feridas da alma. Ouçam, irmãos. Estão aqui não apenas para reconstruir muros, mas para renovar nosso compromisso com o Senhor e com a nossa herança. Lutemos por tudo o que amamos, por nossas famílias, por nossos processos, pela casa do Senhor. O povo respondeu com um clamor uníssono: estamos contigo, Neemias. O Senhor é nosso auxílio. Confiantes em sua vocação, Neemias dividiu os trabalhadores em grupos, preparando-os para a batalha que se aproximava. As famílias se uniram em torno dos setores da muralha que estavam em construção, enquanto as armas eram afiadas e os escudos preparados. A cada instante, a unidade entre eles se fortalecia, como o cimento que unia as pedras que formavam as muralhas. No entanto, no escuro seio da conspiração, Sambalate e Tobias planejavam um ataque com astúcia. Quando eles estiverem cansados e sem esperança, é nessa hora que os pegaremos, disse Tobias, e um sorriso malévolo dançava em seu rosto. Neemias, sabendo do plano maligno, preparou seu coração. Naquelas horas sombrias, ele instruía os homens: caso ouçam gritos de alarme, venham todos aqui, a batalha será travada juntos. Nós não somos apenas muros e tijolos, somos o povo de Deus, e não seremos quebrados. O sol se punha, lançando uma luz dourada sobre as muralhas em construção, e o sussurro das folhas se tornava um refrão de esperanças renovadas. Com cada lapso do tempo, o temor do ataque iminente varria os rostos, mas era também um lembrete de que eles estavam sob a guarda divina. Na calada da noite que se aproximava, o Senhor deu um novo sopro de fé a Neemias, revelando a verdade: a vitória será minha, e através de vocês, tentarei o inimigo, para que meu nome seja glorificado. Assim, enquanto o exército de Sambalate se aproximava, Neemias, armado de uma fé inabalável, sabia que o plano soberano de Deus começava a se desdobrar.
Portanto, uma pergunta pairou no ar, um enigma divino. Como seria a batalha entre o temor e a fé? O que o Senhor havia reservado para aqueles que permaneceram firmes em sua promessa? Amanhã, na alvorada, a resposta se revelaria de forma gloriosa. No raiar daquela manhã, um vento suave sussurrava entre as pedras de Jerusalém, como se o próprio Senhor estivesse enviando palavras de encorajamento e vigor ao seu povo. Neemias olhou para os trabalhadores, que enfrentavam a tarefa monumental de reconstruir os muros que há muito haviam caído. Seus rostos estavam marcados pela determinação, mas também pela sombra do medo que o ataque de Sambalate e Tobias prometia. Reunindo-se em torno dele, a multidão esperava, a respiração suspensa, por suas instruções. Neemias, percebendo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, lembrou-se das palavras do Salmo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Ele se elevou novamente sobre a pedra e com firmeza proclamou: Irmãos, hoje, não apenas levantamos paredes, mas levantamos a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lutaremos com ferocidade, porque o Senhor está conosco. Os murmúrios de aprovação ecoaram, e a força parecia revitalizar cada um. Com novas instruções, Neemias organizou os grupos, distribuindo as ferramentas e preparando os arcos e flechas. Coloquem-se uns ao lado dos outros. A muralha será fortificada com a unidade de todos nós. Lembrem-se de que eles podem vir, mas nós temos algo que eles não têm: a proteção do Altíssimo. Enquanto isso, no campo dos inimigos, Sambalate e Tobias discutiam seus planos malignos ao amanhecer. A hora da verdade se aproxima, disse Sambalate com um tom frio. Eles estão confiantes, mas isso é cego. Quando o momento certo chegar, atacaremos com toda a força. A ansiedade e a raiva o consumiam, pois sabiam que a determinação de Neemias poderia mudar a sorte daquela cidade. De volta a Jerusalém, Neemias convocou os líderes e os chamou para orar e jejuar, implorando ao Senhor por proteção e direção. Enquanto eles juntos se prostravam em gratidão e súplica, sentiam a presença manifesta de Deus se mover entre eles. Uma onda de poder e coragem os inundou, como um rio transbordante que lava toda dúvida. E agora, Senhor, Neemias clamou, te pedimos por um sinal da tua força. Seremos ousados, mas sem tua ajuda, seremos vãs esperanças. A tua promessa a nosso respeito nunca falhará. E assim, como um mantra, clamaram junto: faz-nos, Senhor, instrumentos da tua paz. Os sons de passos apressados no horizonte começaram a se aproximar, e a atmosfera se tornava eletricamente tensa. Neemias, percebendo a movimentação, imediatamente posicionou os homens em combate e lançou um olhar firme. Em seu coração, uma paz sobrenatural o envolvia, pois sabia que Deus havia prometido estar com eles. Ele se lembrou das palavras em Isaías: Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Quando o ataque inimigo começou, o rugir dos homens de Sambalate ecoou, mas a resposta de Neemias e o povo de Deus foi uma união inquebrantável. Com as armas levantadas, cada grito de coragem superava o medo. Eles não eram meros trabalhadores, mas guerreiros do Senhor, prontos para lutar pela sua terra, suas famílias e, acima de tudo, pela glória do Deus que os havia convocado. Lutem, não apenas por suas vidas, mas pelo sagrado da casa do Senhor. Gritou Neemias com firmeza. A batalha se intensificava, e enquanto escudos colidiam contra espadas, as palavras do Senhor, prometendo vitória, punham-se em ação. No clímax da luta, Neemias avistou um orbe luminoso pairando sobre a cidade. Ele se lembrou do versículo: O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91:2. Um poder sobrenatural parecia envolver os que estavam lutando, e a sensação de que a presença de Deus caminhava ao lado deles refletia em cada ação. Todavia, mesmo em meio às vitórias, uma sombra de incertezas permanecia. A pergunta sobre o verdadeiro propósito de Deus pairava sobre as cabeças de Neemias e do povo. Qual seria o desfecho dessa batalha? E o que o Senhor, em sua soberania, ainda havia preparado para restaurar a cidade de seu povo? Com a batalha ainda em curso, um novo mistério aguardava nas sombras, à espera de ser revelado. No calor da batalha, os ecos dos açoites e gritos de coragem estavam impregnados no ar. Neemias, mantendo-se firme, observava a fúria dos inimigos, enquanto o céu se tornava mais escuro. Era como se a própria natureza experimentasse a tensão naquela manhã decisiva. A luz que antes iluminava Jerusalém agora lutava para penetrar as nuvens ameaçadoras. Uma onda de esperança passou entre os guerreiros do Senhor.
Ouvindo a voz de Neemias, lembrou-se das palavras de Moisés: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Em resposta, a multidão encheu-se de um fervor quase palpável, e exatamente neste momento, uma nova certeza se instalou nos corações. Contudo, no meio do combate, um mensageiro chegou correndo, com os olhos arregalados de medo e ofegante. Ele se abalou, pois trazia notícias impressionantes. Nossos irmãos! A cidade de Jerusalém clama em desespero, as vozes se perderam lado a lado com a poeira da luta. A notícia se espalhou, os muros estão sendo atacados em vários pontos. O inimigo é astuto e veloz. Neemias, ouvindo isso, pôs de lado momentaneamente sua espada. Ele sabia que o povo não poderia ser disperso neste momento crítico. Tinha que agir. Confiando nas promessas de Deus, exclamou: reúnam-se. Façamos a nossa oração um clamor uníssono, pois como diz o provérbio, na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Com a voz elevada, ele liderou o povo em oração fervorosa, pedindo por uma intervenção divina. Ó Senhor dos exércitos, não permitas que o teu povo se disperse diante do inimigo. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos reivindicar a tua terra. As vozes unidas tornaram-se um clamor poderoso, que poderia ser ouvido até mesmo nas colinas ao redor. Nesse momento, uma luz brilhante desceu sobre o campo de batalha, envolvendo os corações aflitos em um manto de paz. A presença do Senhor parecia palpável, e muitos sentiram como se um novo vigor emanasse de dentro deles. A cada verso proferido de forma coletiva, a força contra os adversários crescia. Embora Sambalate e Tobias se esforçassem para se aproximar, viam-se cercados não apenas pelos muros, mas por uma dança celestial de proteção em torno do povo de Deus. A confusão começou a reinar em suas fileiras, e eles hesitaram. O pavor tornava-se palpável porque perceberam que algo mais poderoso estava em ação. Neemias, com sua confiança renovada, deu a ordem: avante! Em nome do Senhor, avancem! O próprio Deus está conosco. À medida que os guerreiros marchavam em linha, a muralha de Jerusalém recebeu o impacto da coragem e da fé renovadas. Porém, enquanto o vento soprava e espadas reluziam, uma sombra silente se movia nos corredores escuros de Jerusalém, onde os mais fracos e desiludidos habitavam. Era um grupo que já havia perdido a esperança, e com o coração pesado, traçavam planos de rendição. Entre eles, havia um homem que conhecia os segredos da cidade, um traidor que se aproveitava da fraqueza momentânea do povo. Dentro do coração de Neemias, um novo sinal de alerta começava a despontar. O Senhor falava-lhe e dizia-lhe que a batalha era, sem dúvida, uma parte do plano, mas o verdadeiro desafio resplandecia na unidade do povo e na luta contra não apenas o inimigo exterior, mas as divisões internas. Os nossos problemas podem não vir apenas da mão do inimigo, murmurou para si mesmo, recordando os avisos que receberá sobre a necessidade de união. Senhor, mostra o que está oculto para que possamos lidar com isso e não falhar na tua missão. E assim, enquanto o campo de batalha pulsava com adrenalina, uma nova revelação se aproximava nas sombras. A quietude antes de um novo tumulto se preparava para explodir, e com isso, o verdadeiro desfecho do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado. Enquanto a batalha rugia nas cercanias de Jerusalém, Neemias permaneceu firme, seus pensamentos agora fixados na dualidade do combate que se desenrolava, tanto fora quanto dentro da cidade. O som das espadas e gritos misturava-se ao sussurro de seu coração que clamava por discernimento. Que tudo isso signifique mais do que o mero embate entre homens, pensou, dirigindo seu olhar para o horizonte turvo. Ó Senhor, revela-nos o que está oculto. Sua oração ardia em seu espírito. Neemias não poderia se permitir a distração da luta física. Ao contrário, uma batalha mais sutil, mais insidiosa, estava se desenrolando nos recessos da própria comunidade. Entre os companheiros que lutavam, ele buscou a ajuda de seus melhores homens, os que estavam alicerçados na fé e na comunhão. Precisamos nos reunir após esta batalha. Não apenas como soldados, mas como irmãos. Existe um inimigo que tem se infiltrado em nossos corações. As palavras de Neemias feriram o núcleo da bravura de cada um daqueles guerreiros. Assim que a divisão entre o povo se acentuava, testemunhas começaram a sentir a tensão ambígua que se formava. Sambalate e Tobias, no entanto, perceberam que seus planos de atacar se tornavam cada vez mais frustrados, pois a unidade da equipe de Neemias crescia em capacidade espiritual. Com suas forças externas abaladas, o inimigo interno tornava-se o alvo mais vulnerável da glória de Deus. Libertemo-nos de nossas amarguras. O Senhor não tem anulado os planos do ímpio.
proclamou Neemias, suprimindo todo o desânimo que poderia se infiltrar entre eles. Ele é quem protege a nossa cidade e faz os ímpios tremerem com sua presença. Enquanto os homens se alistavam sob o comando de Neemias, a sombra do traidor se movia com mais furtividade entre os muitos que ainda tinham dúvidas. Ele sussurrava palavras de medo e confusão para aqueles que hesitavam, escavando os fundamentos de suas resoluções. O nome dele, transmitido a Neemias por palavras de aviso, reverberava como uma víbora serpenteante Meraquias, o insensato que vendia fé em troca de segurança. No entanto, naquele céu tormentoso, um novo vento soprou, e Neemias orou fervorosamente por revelações. A compreensão e a urgência cresceram em sua alma. Senhor, guarda os corações. Através de ti, quero que a luz brilhe nas trevas. Se existe um errante, que ele seja exposto antes que seja tarde demais. Nesse instante, um tremor aconteceu nas fundações do campo de batalha, não um tremor físico, mas uma ressonância espiritual. A luz da manhã dançava timidamente nas nuvens, e a coragem começou a florescer. Irmãos de armas levantaram os olhos e tiveram a visão do que estava acontecendo através dos sentidos espirituais. Um clamor subiu aos céus como um eco. Surgiu um novo entendimento coletivo. Se permanecermos juntos, nós prevaleceremos. Se agirmos como um só corpo, a vitória está garantida. A voz de Neemias se elevou como um clarim, reconhecendo que a verdadeira batalha incide-se nas confrontações de confiança e divisão. E assim, enquanto o sol começava a romper as nuvens, uma nova força se estabelecia entre o povo de Deus. Porém ainda pairava no ar a nuvem sinistra da traição, e a inquietação se reacendia na mente de Neemias. Ainda precisamos abordar o problema assombroso de Meraquias, ele pensou, pressentindo que a resolução poderia ser tão crítica quanto enfrentar os atacantes. E se o verdadeiro plano de Deus fosse enfrentar a desunião? Uma pergunta poderosa girava em sua cabeça, ressoando de longe. E nesse momento de entendimento, uma nova onda de revelação se preparava para se manifestar, prometendo um desfecho que deixaria marcas eternas na história de Jerusalém. Com o inimigo externo não sendo o único obstáculo a superar, o que mais o Senhor poderia revelar? Enquanto a luz da manhã despontava, a atmosfera pujante de esperança e determinação pairava sobre o campo de batalha e sobre os corações dos homens. Neemias, sentindo a urgência pulsar como um tambor em seu peito, convocou os líderes de seu povo, os príncipes e os chefes das famílias, a se reunir sob uma árvore de oliveira frondosa, que se erguia como um símbolo de vida e renascimento. O local abrigava o eco do clamor de cada um, e ele sabia que não era por acaso que ali estavam. Meus irmãos, começou Neemias com fervor, o Senhor nos tem chamado para ser um só coração e uma só alma, e já não podemos ignorar o veneno que Meraquias e aqueles que o apoiam estão espalhando entre nós. As cabeças se balançaram em concordância, e alguns homens já mostravam sinais de apreensão à medida que o líder continuava. Temos nos unido diante de nossos inimigos, mas dentro de nós, o ódio e a desunião tentam desmoronar os muros da nossa própria cidade e do nosso coração. Clamo a cada um de vocês. Que tipo de povo desejamos ser? O povo que sucumbe diante da divisão, ou aquele que se ergue como o próprio muro que estamos reconstruindo? O Senhor nos prometeu que a batalha é dele. A revelação fazia-se mais clara, como as palavras de Deus que ecoavam em 2 Crônicas 20:15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Com uma convicção crescente na presença do Senhor, Neemias instigou: vamos a cada casa, a cada coração, e expor a traição e toda a iniquidade que nos divide. Que os murmúrios sejam silenciados e que a verdade resplandeça. A maior fortaleza que podemos construir não está feita de pedras, mas de uma fé indestrutível e de um amor caridoso. Eles sabiam que não somente os muros de Jerusalém estavam sob ameaça, mas também a estrutura interna da confiança e da fé que mantinham todos unidos como um corpo. A força do inimigo interno, mais sutil e traiçoeira, precisaria ser desenterrada, e para isso, um trabalho árduo seria necessário. Juntem-se a mim neste propósito, exclamou Neemias, levantando sua voz, como quando um herald descobre um segredo oculto. E assim, um murmúrio se espalhou entre os presentes, ressoando como um eco de determinação. O grupo, reconhecendo a urgência do momento, decidiu se dividir em grupos, deslocando-se para as casas e os corações do povo de Jerusalém. Meraquias, o propagador da dissensão, logo seria confrontado, mas a pergunta perscrutadora permanecia no coração de Neemias: poderia a unidade prevalecer sobre o veneno que já havia se infiltrado? Enquanto a esperança renascia nas ruas, Neemias se dirigiu à casa de Meraquias, conduzido por um discernimento divino. Ali, o homem das dualidades se escondia, arquitetando um plano ainda mais maligno.
Neemias pôde ouvi-lo murmurando, entorpecido por sua própria insensatez, palavras que distorciam verdades. Queremos paz, mas a paz só pode ser comprada com a rendição. Espere um momento. Neemias sussurrou para si mesmo, sentindo a presença do Senhor se tornar uma brasas ferventes em seu espírito. A rendição não pode ser a chave para a verdadeira união, mas a entrega a Deus é o único caminho. Ele que traz a restauração. E, à medida que se fortalecia na certeza do plano soberano de Deus, Neemias não sabia que em sua busca, ele encontraria mais do que um traidor. Descobriria um legado de compromisso e sacrifício que poderia transformar não só a cidade, mas a própria natureza do povo. Assim que se aproximou da porta da casa de Meraquias, sentiu um arrepio de expectativa percorrer sua espinha. O que o Senhor pode revelar, quando os limites da traição forem desafiados pelo amor? Pensou Neemias, enquanto preparava seu coração para a confrontação que se aproximava. O destino de Jerusalém dependia não somente de como a batalha externa seria travada, mas da vitória que precisava acontecer nas almas dos seus habitantes. Ele moveu-se para diante, fantasmas da divisão e da traição dissipando-se à luz da esperança que fervilhava. Com um chamado mais firme que nunca, Neemias estava prestes a se deparar com um plano divino, que renovaria o pacto de Deus com seu povo, e ele estava prestes a ser um instrumento desse desígnio. A luz da manhã filtrava-se timidamente pelas árvores quando Neemias se dirigiu à casa de Meraquias. Ele sabia que o coração do homem que o aguardava estava preenchido de desconfiança, e que o veneno da traição se havia infiltrado em toda a cidade. Enquanto caminhava, lembrou-se das palavras de Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ao entrar, Neemias encontrou Meraquias sentado à mesa, cercado por homens que compartilhavam suas intrigas. A tensão era palpável, e o olhar de Neemias era firme e resoluto. Meraquias, começou, com a voz carregada de empatia e determinação, estamos enfrentando uma grande batalha. Não apenas pelas muralhas de Jerusalém, mas pela alma do nosso povo. Aquelas palavras penetram o ar pesado de discussões, trazendo um silêncio expectante. O traidor levantou a cabeça, sua expressão misturando surpresa e hostilidade. O que você quer, Neemias? O povo precisa de paz, e você só traz guerra. O ardor nas palavras de Meraquias denunciava sua disposição a resistir ao apelo de unidade que Neemias tão fervorosamente pregava. Paz a qualquer custo? Neemias questionou, com uma entonação de desafio. Isso não é verdadeira paz, mas um convite à rendição. A rendição não pode ser a solução, irmãos. Precisamos unir nossas forças em fé e amor. Se permitirmos que a divisão prevaleça, não haverá cidade a proteger. O Senhor nos promete vitória quando unimos nossos corações e lutamos juntos. Os presentes começaram a mover-se inquietos. Neemias, percebendo a oportunidade, continuou. O que está fazendo aqui, Meraquias, é mais do que traição ao nosso povo, é traição a Deus. A palavra do Senhor é clara. Se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3:25. As palavras de Neemias começaram a penetrar no coração de alguns dos homens que o acompanhavam, e a dúvida começou a tomar forma nas mentes que anteriormente o apoiavam. Mas Meraquias estava determinado a não permitir que os murmúrios de malícia cedessem. Ele respondeu com um sorriso irônico. E quem você acha que você é para nos salvar, Neemias? Sua missão se desvanecerá, e nada disso mudará. Você vive em um mundo de fantasia. Neemias olhou fundo nos olhos de Meraquias, um homem que poderia ter sido um aliado, mas optou pela traição. Como você pode falar de fantasia quando a verdadeira realidade é a necessidade de restaurar a nossa identidade como povo de Deus? A cada dia que mantém seu coração endurecido, você se afasta da verdade. O clima no ambiente tornava-se elétrico. Aqueles que estavam presentes começaram a se lembrar das promessas dadas aos seus ancestrais. As memórias de sua libertação do Egito e a fidelidade de Deus até aquele dia começaram a aflorar. Estamos lutando pela nossa herança, gritou um dos homens que fora tocado pelas palavras de Neemias. Se não lutarmos juntos, perderemos tudo. Com os ânimos se elevando, Meraquias viu seu poder se esvair, e o semblante de Neemias se tornava furioso na convicção de seu propósito. Não se trata de mim nem de você, mas da nossa identidade como filhos do Senhor. É tempo de se voltar para Deus e desistir do egoísmo. O nosso verdadeiro inimigo é a divisão. A verdade pairava no ar, e a batalha não era apenas externa, mas interna, nas mentes e corações de cada homem presente. Como seu povo poderia lutar contra aqueles que não apenas estavam em volta das muralhas, mas também nas sombras de suas próprias casas?
Sejamos um só corpo, um só espírito. Neemias clamou. Nossa vitória na batalha externa não será apenas provida pela força de nossas mãos, mas pela unidade de nossos corações com o Senhor. O que o Senhor nos revela é que a nossa batalha é espiritual antes de ser física, e somente juntos prevaleceremos. Nesse momento, a luz do entendimento brilhou sobre o grupo. A revelação de Neemias sobre a verdadeira guerra que enfrentavam despertou a coragem nos corações dos que antes hesitavam. Meraquias, cercado por olhares de reprovação, percebeu que não poderia manter a divisão. A unidade começava a se formar de forma palpável. Deus não deseja que nos rendamos, mas que nos unamos, declarou Neemias, desferindo palavras com fervor. E assim como ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias. Mateus 28:20. Nós devemos avançar juntos em fé. Agora, antes de partirmos para a batalha, precisamos fazer isso como um só povo. Os homens assentiram, alguns em lágrimas, outros ergueram suas ferramentas de trabalho como armas de unidade. A atmosfera vibrava com nova energia. Neemias havia desencadeado não apenas um ato de resistência, mas uma verdadeira transformação espiritual. Ele sabia que o plano soberano de Deus estava se revelando sob seu olhar, e a aliança com seu povo começava a ser restaurada. E assim, enquanto eles se preparavam para a batalha mais significativa, o que surgiria adiante não seria apenas uma luta por murais, mas pela renovação da própria esperança que os havia abandonado. A verdadeira guerra estava prestes a começar, não em forças de armas, mas em corações restaurados e unidos diante do Senhor. O que o Senhor ainda tinha reservado para sua cidade amada? O desfecho estava se desenrolando, e a resposta estava prestes a ser revelada nas promessas de Deus.